o deputado federal do PL, Nicolas Ferreira, que foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao 360. E eu já começo com a minha primeira pergunta. Deputado, o senhor foi eleito para uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, porque trata de um dos temas mais importantes do país. E qual é um dos grandes problemas? Abandono da escola e repetência. Qual é a sua proposta concreta para tentar ajudar a reduzir a taxa de repetência e a taxa de abandono nas escolas brasileiras? Boa tarde, Raquel Landim. Boa tarde a todos que acompanham. Em primeiro lugar, quero agradecer aos 22 votos que tive para a eleição. De fato, foi uma eleição atípica, até mesmo porque nós vemos uma reação muito estranha da esquerda, democracia, mas quando um opositor de uma presidência, de fato, eles não gostam, inclusive com declarações como da Gleisi Hoffmann dizendo que é culpa do Arthur Lira, ou seja, um desequilíbrio muito grande com relação a isso. Agora, com os temas que você citou, de 8 leis que eu tenho em Belo Horizonte, 3 são com relação à educação e acredito que vai exatamente de encontro com o que você diz, que é a evasão escolar, que é muito importante e que, inclusive, até hoje, que de fato executa esses projetos, não apresentou absolutamente nada. Temos sim algumas propostas, como, por exemplo, a prioridade na matrícula de filhos. Aqui em Belo Horizonte isso já é uma realidade que reduz a onerosidade, faz com que os pais tenham maior economia e praticidade em colocar o seu filho na mesma escola. Isso é um projeto meu que se tornou lei aqui em Belo Horizonte. Nós também colocamos uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico. E, por fim, o fim da ideologia do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E, obviamente, que a comissão ela vai tratar desses temas. Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos 10 anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? Quem busca, muitas das vezes, esse tema é a própria esquerda. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura ela é composta de povo, território e é necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa cultura. Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para um deputado de esquerda porque eles querem a nossa língua portuguesa. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a Comissão da Educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área de educação ou por ser uma pauta estratégica, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Olha, é o meu primeiro mandato, obrigado pela pergunta. Obviamente, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil, eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se gabando pela atual educação do Brasil. A atual educação do Brasil está na 53ª do ranking e tem tido aí cortes na verba, tanto para repasse das universidades federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi, sim, uma indicação técnica, uma indicação de alguém que está realizando um trabalho que tem representatividade. E eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes e, diferentemente da democracia relativa, terá democracia na nossa comissão. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra, mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Olha, eu acredito que a educação ela se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico. Inclusive, se as pessoas tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou.
porque o que de melhor aí pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim, e hoje é considerado quase como uma maldição. Então, nós vamos realizar aí audiências públicas, trazer a sociedade civil para perto, para que seja discutido com todos as soluções que até hoje acredito que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Eu acredito que o que ultrapassar da biologia, do conhecimento necessário, passa-se a sala de aula a ser uma ideologia desnecessária. A escola, assim como a universidade, precisa ter um papel desinteressado, por exemplo, na pesquisa e no estudo. E hoje a gente vê como, por exemplo, o PNE, que quando você pesquisa nas suas 282 páginas, você tem 46 vezes a sigla LGBTQIA+, e você tem apenas 5 ou 7 vezes a palavra matemática. Essa é a minha preocupação. Muito da resistência que a gente vê a alguns setores da esquerda e a indicação do senhor na Comissão de Educação tem a ver com uma manifestação que o senhor fez no ano passado, exatamente um ano atrás, na verdade, quando o senhor compareceu ali na tribuna da Câmara usando uma peruca e ali fez uma série de referências à população transexual. Aquilo foi muito mal recebido. O senhor se arrepende de ter feito esse gesto? O senhor acha que foi um erro, que isso contribui aí para essa reação negativa da sua indicação? Basicamente, tudo aquilo que a esquerda tem para me atacar é um ato que eu fiz para exemplificar o que acontece. Um homem se sentindo mulher. Eu não sei quanto a você, eu de fato aqui sou entrevistado, mas eu poderia te perguntar, o que você acha da minha peruca? Foi ridículo? Pois é, eu também acho homens que fazem isso dessa mesma maneira. Então, eu não me arrependo, fiz uma elucidação de um exemplo e eu teria vergonha se eu fosse condenado em 3 instâncias. Eu teria vergonha se eu tivesse sido pego com dinheiro na... Vergonha de defender. Não tenho alguma. Deputado, o senhor fala em combater a doutrinação nas escolas. Isso, na verdade, não é a senha para promover uma perseguição aos professores, sobretudo uma perseguição de direita? Não seria uma espécie de macartismo? Pelo contrário. Obrigado pela pergunta, Pedro. Eu digo o seguinte, hoje, se você quer ser perseguido nas escolas ou nas universidades, principalmente, tem opinião de direita ou conservadora. Eu sofri isso na pele durante 5 anos na Universidade PUC-Minas, onde eu me formei em Direito. E quando nós dizemos em combater a doutrinação, é porque é uma pesquisa empírica. Vai em algum DCE, em algum DA de uma universidade federal e veja quem está no comando. Então, mais uma vez, eu defendo uma educação não de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu defendo uma educação, de fato, que tenha o interesse da produção de conhecimento. E as nossas universidades não têm feito isso. Roger Kimball, inclusive, tem um livro chamado Radicais das Universidades, que indico a leitura aí para todos. Deputado, o senhor já avalia convocar o ministro da Educação e, em caso positivo, qual seria o motivo? Tem um motivo concreto ou seria mais ali pelo espetáculo? Raquel, eu não estou na política por espetáculo, jamais irei tomar nenhuma decisão nesse sentido. As decisões vão ser tomadas, obviamente, em conjunto. Serei o presidente dessa comissão, mas é uma responsabilidade muito grande. É claro que a gente avalia sim, e caso viesse, eu acredito que tem diversos temas para ser questionado, como, por exemplo, os cortes para as universidades federais, né, de mais de 300 milhões somados com a educação básica, porque a extinção da Secretaria de Alfabetização criada no governo Bolsonaro e também o fim do programa de escolas cívico-militares, que também foi extinto nesse governo. Então, de fato, existem diversos questionamentos a serem feitos para o ministro e é uma possibilidade, sim, de fato, mas com certeza em um futuro que nós vamos decidir isso em conjunto. Nós entrevistamos o deputado Nicolas Ferreira, o novo presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Deputado, agradeço muito a sua presença e os esclarecimentos aqui ao CNN 360. Obrigado, Raquel, obrigado aos que acompanham e vamos, obviamente, fazer um trabalho muito bom em prol da educação do nosso país. Obrigado.